Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Parte 12, Começo, Meio e Começo. Ao término da sua saga pela Europa, em 1960, Diop retorna para o Senegal. Consagrado como um cientista exemplar e com uma vasta gama de conhecimento, em pouco tempo Diop se tornaria um dos grandes símbolos nacionais, e a partir desse momento passa a ser o presidente do Laboratório de Radiocarbono, onde desenvolve diversas pesquisas no campo da datação arqueológica. Já doutor, ele passa a construir um pensamento emancipatório de resgate e potencialização do continente africano e dedica sua vida a estudos para que esse resgate seja instrumentalizado social, filosófica, histórica, científica e politicamente. Ao propor novos paradigmas, Cheikh Anta Diop passa a figurar como uma referência na reconstrução da potência negra antiga, fazendo com que houvesse apelos incessantes para que a egiptologia, ciência tão contrastante e deturpada na época, tivesse uma base de desenvolvimento africana, trazendo para a Terra o que era da Terra. Seria então uma questão de justiça continuar provando que a civilização tal qual ela se pôs pronta para evoluir teria se iniciado no Vale do Nilo. Em seu texto Civilização ou Barbárie, de 1981, ele afirma, abre aspas, somente o enraizamento de uma semelhante disciplina científica, a egiptologia, na África Negra permitirá estabelecer um dia a novidade e a riqueza da consciência cultural que queremos suscitar, sua qualidade, sua amplidão e sua potência criadora. Na medida em que o Egito é a mãe distante da ciência e da cultura ocidentais, como isso se constatará na leitura desse livro, a maioria das ideias que batizamos de estrangeiras são apenas imagens, moídas, revertidas, modificadas, aperfeiçoadas de criações dos nossos ancestrais. O judaísmo, o cristianismo, o islã, a dialética, a teoria do ser, ciências exatas, aritmética, geometria, mecânica, astronomia, literatura, que sejam romance, poesia ou drama, arquitetura, artes, etc. Assim como a tecnologia e a ciência moderna vêm hoje da Europa, assim também na antiguidade o saber universal ecoava pelo Vale do Nilo até o resto do mundo e, em particular, para a Grécia, que servirá de núcleo intermediário. Consequentemente, nenhum pensamento é essencialmente estranho à África, que foi a terra do seu nascimento. É, pois, em toda a liberdade que os africanos devem municiar-se da herança intelectual comum da humanidade, deixando-se guiar pelas noções de dificuldade e deficiência. O africano que nos compreendeu é aquele que, após a leitura das nossas obras, terá sentido nascer nele um outro homem. E eu espero que esse seja você, depois de escutar todo esse especial. Continuando. Um outro homem, animado por uma consciência histórica, um verdadeiro criador do Prometeu portador da nova civilização e perfeitamente consciente do que a Terra inteira deve ao gênio ancestral em todos os campos da ciência, da cultura e da religião. Fecha aspas. Baseado em estudos sociais, Diop propõe soluções políticas para que o sonho de uma África unida seja realizado a partir de conceitos bem desenvolvidos na antiguidade. Os estudos do doutor e professor Cheikh Anta Diop encontram pouso em diferentes áreas científicas e eles ampliam considerações sobre a origem do homem e suas migrações, sobre seu espalhamento pelo mundo, sobre como há ligações linguísticas entre as civilizações, sobre como as sociedades antigas constantemente mostravam traços de organização social com base nas organizações negras, africanas, muitas vezes
pautadas no matriarcado e na matrilinearidade, e sobre a influência deles nessas organizações sociais. Diop propiciou construções que revelam as influências da cultura africana antiga em diversas sociedades, como o contraponto do culto do fogo em sociedades patriarcais e dos enterros em sociedades originalmente matriarcais ou matrilineares. E segundo o documento Panorama Histórico da Vida, do Pensamento e da Obra de Cheikh Anta Diop, traduzido pela UFPE em 2018, nós temos, abre aspas, a contribuição da África para a civilização universal. Essa contribuição está sintetizada em inúmeros domínios tais quais a metalurgia, a escrita, as ciências, como a matemática, a astronomia e medicina, as artes e a arquitetura, as letras, a filosofia, as religiões reveladas como o judaísmo, cristianismo e islamismo e etc. O desenvolvimento econômico, técnico, industrial, científico, institucional e cultural da África. Todas as questões maiores que exigem edificação de uma África moderna são abordadas. Controle do sistema educativo, cívico e político com a instituição de utilização de línguas nacionais em todos os níveis da vida pública, o equipamento energético do continente, o desenvolvimento da pesquisa fundamental e aplicada à representação das mulheres nas instituições políticas, a segurança do continente, a fortificação de um exército continental, na construção de um Estado federal democrático e etc. Fecha aspas. No documento traduzido por Humberto Luiz Lima de Oliveira, fica claro que Diop tinha um plano para o continente como um todo, dando contorno à sua obra de maneira inclusiva e realista, sem inspirações intangíveis ou utópicas. Os Fundamentos Econômicos e Culturais de um Estado Federal da África Negra, editado em Paris pela Presença Africana em 1960 e 1974, trata-se de uma obra centrada na estratégia de desenvolvimento do continente africano. Neste livro, Cheikh Anta Diop expõe de maneira sistemática os fatores importantes que condicionam a recuperação da África, e eles são: a segurança. Garantir a segurança dos habitantes do país, daqueles que estão no estrangeiro, do seu espaço aéreo e das suas águas territoriais. Tudo isso constitui uma condição necessária para que um país deve preencher para poder desenvolver a segurança pertencente ao desenvolvimento. O imperativo é a criação de uma força armada africana continental, a laicidade do Estado e a democracia. A democracia e o caráter laico do Estado constituem para Cheikh Anta Diop dois princípios que devem caracterizar a instituição política de maneira geral. O papel da mulher na vida política, que a história desses últimos séculos reduziu fortemente na África, deve ser restaurado. E eu vou interromper dizendo que eu vou trazer um resgate ainda nesse episódio sobre esse tema. Espera aí. Algumas antigas formas de organização partidárias, o bicameralismo, podem inspirar ultimamente um modo de representação conforme as exigências da sociedade de hoje. As línguas nacionais africanas devem integrar o projeto político de desenvolvimento e serem utilizadas tanto para o ensino quanto para a administração, a definição de uma política de pesquisa científica e a definição de uma doutrina energética africana de industrialização. Fecha aspas. Olha, cá entre nós, o meu ponto de vista, ele é muito particular, e nele eu acho que Diop tinha um único objetivo: ele queria desbancar superioridades e inferioridades historicamente impostas por questões territoriais e raciais. Eu acho que, na verdade, ele queria ver a humanidade prosperar em conjunto, como ele propõe em Anterioridade das Civilizações Negras, Mito ou Verdade Histórica, dizendo o seguinte, abre aspas, para o progresso geral da humanidade e para a eclosão de uma era de convivência universal, todos nós aspiramos ao triunfo da nação da espécie humana nos espíritos e nas consciências, de modo que a história particular de tal ou tal raça se apegue diante daquele homem simplesmente. Então será preciso descrever somente em termos gerais que não darão conta das singularidades acidentais tornadas desinteressantes as etapas significativas da conquista da civilização pelo homem, pela espécie humana como um todo. A idade da pedra talhada e a conquista do fogo, o neolítico e a descoberta da agricultura, a idade dos metais, a descoberta da escrita, etc. e etc. Serão apenas descritos como os instantes emocionantes das relações dialéticas do homem e da natureza, a série de desafios da natureza incessantemente enfrentadas pelo homem. Fecha aspas. É basicamente o que eu faço aqui no Parenta, transformando tudo numa grande linha do tempo da humanidade. Lógico que eu foco em raça, na negritude, mas Diop propõe que isso seja feito para a humanidade como um todo. Infelizmente, a gente ainda não pode fazer isso. A busca constante pelas pazes com o passado e o aprimoramento da humanidade como uma civilização única, onde todas as histórias e os passados históricos fossem respeitados e tomados como parte constitutiva de uma sociedade só, a sociedade planetária. Diop sugeriu a união dos povos como uma só comunidade e que nela o bem comum e o avanço global fossem de fato os objetivos da ciência, retomando assim a ideia principal de seu trabalho, fundamentar a cultura global como descendente do continente africano. Nada mais justo. Voltando um pouco na pesquisa, para provar essa descendência, Diop tem um trabalho extremamente fundamentado em mostrar através da cultura matriarcal ou matrilinear, que tem a mulher como centro da composição social e cultural,
e muitas culturas que despontaram como reconhecidas ao longo da história guardavam em si resquícios de uma origem africana. Apresentando organizações sociais em diversas partes do planeta, ele traça paradigmas epistemológicos que ora se valem da linguística, ora se valem da sociologia para provar pontos de contato entre civilizações de mundo afora. Diop demonstra, inclusive, a força da mulher nesse contexto. A gente vai falar um pouco mais disso depois do intervalo. Estrelas Negras no Céu do Egito foi a série do Parenta que acompanhou a gente durante esse verão que tá escaldando todo mundo aqui no Rio de Janeiro com essa onda de calor que tá assolando o mundo, né? Mas chegamos ao final dessa série que tanta coisa agregou aqui ao Parentalidade Preta enquanto uma iniciativa global e quanto às construções que a gente propõe aqui dentro do nosso universo. E eu não poderia sair daqui sem agradecer algumas pessoas que fazem com que isso aconteça. E você que acompanha sabe que nessa altura do episódio eu venho falar da nossa campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta. Mas antes, eu queria agradecer a duas pessoas em especial, a Vanessa Tsunematsu e a Renata Ramos de Oliveira, que passaram a contribuir com essa campanha desde o último episódio. A vocês duas, muito obrigado, muito bem-vindas aqui à nossa comunidade. E se você quer saber para que serve essa campanha, eu já vou te adiantar. Ela serve para manter os produtos e serviços que mantêm o Parentalidade Preta funcionando de uma maneira global, com a periodicidade e a qualidade que tanto te afetam até você estar ouvindo um podcast como esse, com esse cunho histórico e crítico que tão bem remontado, diga-se de passagem e modéstia à parte. Eu tô comemorando aqui porque eu comprei um mini ventilador para poder gravar, porque a gente tá numa temperatura escaldante aqui e ele nesse momento tá desligado para que o som não vaze, mas eu consigo, enquanto tá editando, tá com um ventinho aqui fazendo com que a gente consiga editar com um pouco mais de qualidade e por mais tempo, porque onde eu gravo, eu vou te falar, é quente pra caramba. Mas não é só de mini ventiladores que vivem o Parentalidade Preta. Esse apoio financeiro que a comunidade presta aqui para esse que está falando é que mantém as rodas de paternidade preta, os grupos terapêuticos de masculinidades pretas que fazem com que a gente consiga pagar um profissional qualificado, um psicólogo qualificado para lidar com as questões que são levadas para o grupo. Você que me acompanha aqui sabe que a gente tem o sonho de transformar esse encontro em semanal, mas para esse ano de 2024 eu queria muito transformar ele em quinzenal no mínimo, e para isso a gente tem que remunerar justamente esse profissional de acordo com todos os requisitos que ele quer, principalmente porque a gente está pagando um preço justo a um homem negro para fazer com que tudo isso que a gente pretende aqui aconteça de maneira séria e constante, para que a gente não dê furo, porque vira e mexe uma pessoa sai e a gente fica quase conseguindo pagar esse encontro. Então, se você acha que chegou a hora de apoiar o Parentalidade Preta, se 2024 está se apresentando aí como uma possibilidade, se você consegue deixar de gastar o valor de 2 bebidas por mês, e eu tô falando de valores a partir de R$10, você pode me ajudar a fazer com que isso aqui tudo continue acontecendo e crescendo. Afinal de contas, a gente quer expandir, nós queremos trazer mais referências para o nosso povo e eu tô pedindo a sua ajuda pra gente fazer isso aqui juntos. Então, é para isso que serve a campanha de financiamento coletivo. Se você ainda não entendeu tudo, chega lá no link que vai estar na descrição desse episódio, no apoia.se/parenta e entende tudo, tá tudo explicadinho, as faixas de valores, para onde os valores vão, tudo que você precisa entender para poder fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. Bom, eu me alonguei aqui porque a gente tá chegando na última parte do último episódio da nossa série que vai deixar saudade, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. O papel da mulher na sociedade africana clássica vai muito além do que se pode imaginar olhando por um ponto de vista ocidental. Tanto que Oyoronke Oyumi fala na Invenção das Mulheres que as identidades de gênero levadas a partir da colonização europeia serviram para delimitar muito o papel da mulher na sociedade a partir de uma colonização que foi imposta. E como contraponto, eu vou resgatar um trecho do Parenta 13 que serve como uma referência de uma das histórias mais potentes sobre a força de uma matriarca africana. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar um pouco sobre o contexto onde essa história se passa. Para isso, a gente vai voltar para o local que mais criou referências para o entendimento de mundo até os dias de hoje. O maior reino comprovadamente negro de todos os tempos, Kemet, que os gregos, usurpadores e raptores da verdadeira história do mundo, te apresentaram como Egito. Para essa incursão no tempo, a gente vai considerar que o auge da civilização quemética se passa em 2 períodos próximos. O
primeiro período foi de grande prosperidade e realizações culturais que durou aproximadamente do século 26 ao século 20 a.C., conhecido como o Império Antigo. Foi nesse período que os faraós e suas rainhas estabeleceram grande autoridade e construíram grandes monumentos, como as pirâmides de Gizé, o Templo de Karnak e o Templo de Luxor. Também foi um período de grandes conquistas e expansão territorial. Outro período de grande esplendor foi o Novo Império, que durou do século XVI até o século XI a.C. Nesse período, os faraós e suas rainhas expandiram o império para incluir partes da Síria, Palestina e do Sudão, que na antiguidade era chamada de Núbia, que a partir de agora a gente vai chamar do Reino de Kush. Eles, os faraós e suas rainhas, construíram magníficos templos e palácios, como o Templo de Abu Simbel e o Templo de Hatshepsut. Durante ambos os períodos, Kemet floresceu como uma das mais poderosas e avançadas civilizações do mundo, com uma rica cultura, literatura, arte, ciência e tecnologia. A conquista de Kush se deu de maneira gradual. Após diversas tentativas apertadas no ano de 1500 a.C., em um movimento de retomada do poder de Kemet, o faraó Thutmose I finalmente conquista a cidade-estado de Napta, tornando assim o reino de Kush como um vice-reino de Kemet. Nessa época, havia intercâmbio cultural dos núbios em Tebas. 500 anos depois, no ano de 1000 a.C., devido a problemas internos, os núbios retomam Napta, iniciando assim um império próspero e poderoso. Não mais às sombras de Kemet, o reino de Kush prosperou de maneira independente e grandiosa. Mantendo costumes e culturas queméticas, se tornou autossustentável e independente financeiramente. Acontece que nesse período Kemet estava sob domínio assírio, o que descontentava grande parte do clero e da aristocracia. Fato esse que impulsionou o rei de Kush a impor uma nova ofensiva contra a capital Tebas. Essa vitória iniciaria um novo período do Império, o conhecido como a Era dos Faraós Negros. Esse período marca o Império de Kush como salvador de Kemet das mãos dos assírios e um novo início próspero desse grande império. Esse intervalo vai de 750 a 660 a.C. e termina de vez com ofensivas assírias, que com poderio bélico maior derrota a dinastia Kushita e termina de vez com o império sobre Kemet. Nos séculos que se seguiriam, os assírios foram conquistados pelos persas, que foram conquistados pelos gregos e, finalmente, no ano de 31 a.C., foram conquistados pelos romanos. A essa época, Kemet já era cooptado e usurpado e chamado de Egito algumas gerações pelos gregos, depois pelos romanos. Romanos esses que viriam a protagonizar uma disputa colossal pelo seu próprio império, então dividido em duas partes, que veio a culminar na Batalha de Áxio. Foi um confronto militar decisivo travado em 2 de setembro de 31 a.C., entre as forças de Marco Antônio e Cleópatra, apoiados pelos egípcios, e as forças de Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, apoiadas pelas tropas romanas. A batalha foi travada perto da cidade de Áxio, que fica na costa ocidental da Grécia. Essa batalha foi o resultado do conflito político entre Marco Antônio e Otávio pelo controle do Império Romano após a morte do ditador Júlio César. Marco Antônio, que havia se tornado governante do Oriente Romano, alinhou-se à rainha do Egito, Cleópatra, e começou a desafiar a autoridade de Otávio. A Batalha de Áxio foi uma vitória decisiva para Otávio, que conseguiu derrotar as forças de Marco Antônio e Cleópatra, que, como resultado, voltaram para o Egito e se suicidaram pouco tempo depois. A vitória de Áxio tornou Otávio líder incontestável de Roma, que fundou o primeiro Império Romano. Acontece que em 22 a.C., uma investida cuxita desafia o Egito Romano e dá origem a uma das mais épicas incursões ao sul do Nilo, a busca por Meroé, a capital do reino de Kush, e as flechas de Amanirenas. O reino de Kush, como sempre, era grande de riqueza e de poder. Os romanos, interessados nos recursos das regiões, como de costume os reinos clientes, exigiam tributos aos cuxitas em ouro, trigo e animais. É necessário registrar a importância das rainhas meroítas, assim chamadas devido ao período meroíta, que se iniciou após a queda de Kemet na mão dos assírios, e de seu prestígio entre os súditos do reino de Kush. As rainhas eram chamadas de Kadki, Kandaki ou Candace, que significa rainha-mãe. Muitas rainhas cuxitas lideraram seus exércitos em batalhas e derrotaram diversos inimigos, entre eles os romanos sob o comando da grande rainha Amanirenas. Assim, o exército romano, sob o comando do general Gaius Petronius, marchou pelo rio Nilo rumo a Meroé, queimando Napta e outras cidades cuxitas até o seu confronto com o exército da rainha-mãe, o que lhe causou baixas consideráveis.
No entanto, o que impediu mesmo os romanos foi a forte defesa da cidade de Meroé, ocasionando assim uma aliança que os romanos tiveram que fazer em 22 a.C. Foi então que na ilha de Samos, na Grécia, Amanirenas firmou um contrato de paz com o imperador César Augusto. E o historiador Walter Passos descreve esse conflito com um pouco mais de detalhes. Amanirenas, que serviu como chefe de estado, comandante-chefe de exército e sumo sacerdotisa de Ísis, comandou a aliança do exército cuxita-quemita à ocupação romana de Kemet e a invasão do restante da África no tempo do imperador Augusto César. Apesar do poder exercido, ela era considerada humilde e amável e detentora de um porte bem atlético. Com cerca de 50 anos de idade, empreendeu as mais violentas batalhas contra os romanos. O confronto entre romanos e cuxitas originou-se na invasão feita pelos europeus a Kemet, levando o exército cuxita a invadi-lo sob o comando de Amanirenas, filho de Aquinidá, atacando a fortaleza de Assuã, o que resultou na captura de tropas romanas que haviam incendiado as cidades e os templos. Entre alguns, o templo de Karnak. O exército cuxita derrubou a estátua do imperador Augusto, levando a cabeça para a cidade de Meroé como prêmio de guerra. Na realidade, o domínio dessa poderosa rainha ainda é um enigma para os historiadores, porque nesse período foram encontradas tropas fiéis a Amanirenas espalhadas em diversas regiões da África. Heliodoros escreveu que os exércitos cuxitas estavam em todas as regiões, e apesar de Roma ter enviado uma força de 10.000 infantes, 800 cavaleiros e milhares de auxiliares, num total de cerca de 30.000 homens, no final todos seriam derrotados pelo exército poderoso de Amanirenas. No final, o imperador romano César Augusto e o general Gaius Petronius foram obrigados a negociar a paz, recebendo mensageiros cuxitas na ilha de Samos, no Mar Egeu. Com flechas de ouro enviadas pela rainha-mãe, a seguinte mensagem foi entregue. Abre aspas. Trata-se esse de um presente da Candace. Se você quer guerra, as mantenha porque vai precisar delas. Se você quer paz, aceite-as como um símbolo da minha cordialidade e amizade. Augusto César aceitou o presente e terminou a guerra. Entre as concessões impostas a César Augusto foi a permissão de que os cuxitas, seguidores de Ísis, prosseguissem a sua adoração em Elefantina, cidade egípcia controlada pelos romanos, e o pagamento indenizatório pelas construções e templos em Kush, uma vez que tinham sido destruídos pelos romanos. O Império Romano nunca lutou contra os cuxitas, porque a sua intenção, na verdade, ou talvez, fosse marchar para o leste. E agora, a gente vai voltar para o matriarcado. Eu acho que a essa altura do campeonato já fica nítida a diferença entre os dois berços, o berço do norte e o berço do sul, como o professor e Dr. Sheikh Anta Diop muito bem apresentou. E eu ainda vou pegar um trecho do texto anterior que diz o seguinte: dentro do matriarcado não houve escravização e nem exploração de gênero, fato este que ocorreu com o advento do patriarcado e consequente mudança no viver africano pioneiro. A diferença essencial do governo das Candaces comparado aos governos do mundo antigo é que não havia um poder vitalício e nem hereditário. Uma Candace governava por 10 anos, outra por 20 e outras por 30. Em seguida, um ciclo recomeçava e uma alternância de poder, evitando o despotismo, possibilitando uma paz política que proporcionou grande desenvolvimento para a civilização cuxita. Havia um parlamento que detinha um verdadeiro poder composto por sacerdotisas e sacerdotes, anciãos e anciãs com função senatorial, representantes da população, sendo levado esse modelo para Kemet. Então, segundo esse ponto de vista, na verdade, a democracia é africana. Ela foi copiada pelos gregos em diversos estudos realizados por eles na Núbia e em Kemet. Fica óbvio que a civilização cuxita já havia desenvolvido o parlamentarismo milhares de anos antes dos europeus. O matriarcado não impedia, porém, que em alguns momentos homens participassem do governo como reis ou esposos das Candaces, sendo escolhido por um parlamento, podendo ser governante ou consorte da rainha, conforme as leis da matrilinearidade. O exemplo de Amanirenas mostra o poder de construção ou de destruição que uma matriarca bem munida pode oferecer contra qualquer força que se oponha. Onde quer que você procure informações sobre a construção da negritude, da afrocentricidade e de qualquer paradigma preto que seja usado hoje em dia, tem que passar por Diop, não adianta. E nessa comemoração ao centenário desse grande mestre que aproveitou a sua vida para provar que sim, o mundo tinha origem preta, a gente precisa honrar a memória desse grande sábio.
Talvez em 2024 as colocações de Sheikh Anta Diop possam parecer muito óbvias, mas a gente está falando de um trabalho disruptivo que foi apresentado na época da década de 1950 e ele reverbera em outros locais. Na obra de 73, ele concita todos os leitores a não se tornarem apenas espectadores taciturnos do que está acontecendo. Ele concita todos a agir em prol desse resgate da potência negra antiga. E eu tô fazendo isso aqui. Mas de maneira não propositiva e talvez acidental, você encontra muitas coisas falando sobre os ensinamentos de mestres em falas como essa que eu vou colocar a seguir, de uma pessoa que eu gosto muito. É uma pergunta permanente e é uma vivência que vai nos acomodando ou nos movendo de algum para alguns lugares. E aprender mesmo, a gente aprende quando o saber não é mercadoria. Às vezes eu quero aprender, mas não tenho como pagar. E quando é com mestres e mestres, os mestres e as mestras não cobram. Eles ensinam para manter o conhecimento vivo. Quando você compartilha o saber só cresce. É como as águas que confluenciam. Quando o rio encontra o outro rio, ele não deixa de ser o rio, ele passa a ser um rio maior. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamaçais, atingimos o equilíbrio dos lajedos. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. Nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move e a nossa ancestralidade nos guia. E de maneira ambiciosa, assim como o Nego Bispo deixou o conhecimento dele, eu te entrego essa série, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, como um interlúdio de tudo que eu tô fazendo aqui no Parentalidade Preta. A partir dela, você pode dar o play em qualquer outro episódio, porque escutando tudo que eu compartilhei aqui, você cai em qualquer conversa que eleve o nível das discussões. A partir de agora, a gente se vê na próxima temporada do Parenta, porque esse aqui foi o começo, o meio e o começo. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.